Falaremos hoje sobre o Espírito Santo. Você sabe quais os símbolos do Espírito Santo? Você sabe quais os seus significados? Eu sou pastor Dirceu da Igreja Adventista da Promessa e esse é o programa Palavra de Vitória. Deus seja louvado. Hoje nós falaremos sobre os símbolos do Espírito Santo. Como é bom falar da pessoa do Espírito Santo, da Trindade Divina. Isso é muito bom, meus irmãos. Nós vamos falar hoje sobre os símbolos do Espírito Santo. Falaremos das suas representações visíveis e das coisas invisíveis. A palavra de Deus, ela apresenta os símbolos do Espírito Santo de uma forma bem dinâmica. Falaremos sobre o Espírito Santo. Vamos falar sobre os símbolos do Espírito Santo. Esta é uma introdução que pode ser usada também para mim e para você, para nós vivermos uma vida com sabedoria e debaixo da graça de Deus, conhecendo os símbolos do Espírito Santo. Olha só, vamos falar do primeiro símbolo do Espírito Santo? Nós falaremos sobre 6 símbolos. Então, nós vamos falar sobre o primeiro símbolo do Espírito Santo. O primeiro símbolo do Espírito Santo é a água. A água, ela é indispensável para a vida. E é muito importante quando nós fazemos referência desse símbolo. Onde não há água, não tem vida. Assim também, a essência do Espírito Santo, ela é importante para as nossas vidas. É essencial a presença do Espírito Santo na nossa vida. A água, ela tem o poder de lavar, de limpar, de hidratar, de umedecer, de refrescar. Então, é muito importante. As Escrituras Sagradas, elas fazem sim referência ao Espírito Santo como símbolo de água. Vamos lá, Joel 2:22. O Espírito Santo ele é mostrado como uma forma de chuva. Nós vamos ver também em Isaías 44, verso 3, como torrentes. Nós vamos ver também em Ezequiel 47, o verso do 1 ao 12, como rios. Eu e você poderíamos entender de forma muito clara quando o Espírito Santo, ele é derramado sobre nós abundantemente e nós entendemos que a água, ela é fundamental para a vida humana. Então, a água é fundamental para a tua vida espiritual, para a tua vida, vamos entender assim, é como uma vida dinâmica, cheia do Espírito Santo e você vai ser sempre limpo, purificado pelo poder do Espírito Santo. Vamos lá. Primeiro símbolo é a água. Segundo símbolo do Espírito Santo é o vento. Olha só, a palavra no hebraico vento, ela se chama ruach, tá? Em várias passagens são traduzidas como vento, brisa, fôlego e ar. Então nós precisamos entender que Deus, ele faz o ser humano, o homem, e ele sopra em suas narinas o fôlego de vida, o ar. Então, é muito importante quando eu e você entendemos que o nosso Senhor, ele é poderoso para abençoar a sua vida, a sua casa e a sua família. Também nós vamos entender que Jesus fez o mesmo com os seus discípulos. Quando ele soprou sobre eles, ele disse: recebei o Espírito Santo, João 20:22. É muito importante quando nós temos a alegria de entender que o Espírito Santo, ele também se manifesta de várias formas. Vamos lá. O terceiro símbolo, a Bíblia diz em Hebreus que Deus é um fogo consumidor. Por isso acreditamos que o Espírito Santo se manifesta como fogo, não somente para juízo, mas também para revestimento de poder. Olha só, em Mateus capítulo 3, verso 11, o fogo aquece e ilumina. Nós podemos entender, meus irmãos, que por isso a Bíblia ela fala várias vezes da manifestação da Trindade como fogo. E aí nós vamos ver lá em Atos 2:3 que o Espírito Santo
ele desceu em forma de línguas de fogo. Então, eu e você podemos entender que o fogo é um dos símbolos do Espírito Santo. Vamos lá então, falaremos de mais um símbolo do Espírito Santo. Este símbolo é uma ave, a pomba. Os 4 evangelhos insistem em mostrar a pomba como símbolo do Espírito Santo. Olha só, nós vamos ver em Mateus 3,16, Marcos 1,10 e Lucas 3,22 e João 1,32. Lá vai mostrar a sua brandura, lá vai mostrar a sua doçura, a amabilidade, lá vai mostrar a sua inocência, a sua suavidade, mostra paz, pureza. Então é muito importante quando nós entendemos que o Espírito Santo também, um dos símbolos dele é a pomba. Olha só, uma tradição judaica traduzida em Gênesis 1:2, da seguinte maneira: o Espírito de Deus, como pomba, pousava sobre as águas. Além disso, a pomba era vista como um animal limpo. Então, um dos símbolos do Espírito Santo é a pomba, ou pombo. Nós vamos ver que o pombo ele é importantíssimo quando falamos dos sacrifícios. Então, eu e você, nós somos de Deus e acreditamos que o pombo é um dos símbolos do Espírito Santo. Vamos para mais um dos símbolos do Espírito Santo? O azeite, o óleo. Então, nós vamos ver que o azeite, ou óleo precioso, segundo Salmos 133, o verso 12, o azeite tem vasta aplicação na vida oriental. Nós vamos ver que o azeite, ele pode ser utilizado para várias atividades. Olha só, ele serve para iluminação, alimentação, lubrificação, para cura de enfermidades. Então, o azeite ele é importantíssimo e foi importantíssimo na vida da humanidade. O azeite, ele era utilizado para ungir reis, sacerdotes, e também ele era chamado o óleo da alegria, segundo Salmos 45:7. Jesus confirmou esta prática, que se ungisse com o óleo em Marcos 6:13, Tiago 5:14. Então o óleo, o azeite, ele era fundamental na vida das pessoas do Antigo Testamento e também nos dias de hoje. Vamos para o 6º símbolo, que seria o selo. O selo traz a ideia de possuir ou marcar propriedade. Olha só, 2 Timóteo 2,19. Ao colocar o selo como um símbolo, está sinalizando que esta pessoa pertence ou pertence a alguém. Ou seja, ela tem um dono. Isso serve para mostrar que os crentes em Jesus Cristo são propriedades particular de Deus. 1 Pedro 1,9. Meus irmãos, a Bíblia, ela diz que somos selados com o Espírito Santo, pois a promessa dele é para todos aqueles que creem e terão a vida eterna. Então, os crentes, nós temos sido selados pelo Espírito Santo para a vida eterna. Olha só, mas nós devemos sempre entender que somos selados para a vida eterna e nós suportaremos as provações e as tribulações, pois o Espírito Santo, ele está em nós e aí nós poderemos vencer todas as adversidades. Meus irmãos, o Espírito Santo de Deus, ele tem a sua ação na terra. Ele aparece quando Jesus está sendo batizado. Ele desce como forma de pombo sobre Jesus. Jesus, ele é ungido por Deus e o Espírito Santo o leva ao deserto, ele é provado e ele vence. Jesus vence todas as adversidades. Jesus, ele passa por um período difícil, ele é morto na cruz e depois ele ressuscita e ele tem uma conversa com os seus discípulos. E antes de ir aos céus, ele diz e ele fala aos seus discípulos: não saiam de Jerusalém até que do alto vocês sejam revestidos de poder. E Jesus, quando está conversando com os seus discípulos, ele é elevado aos céus. Aparecem 2 varões e dizem assim: varões galileus, está vendo esse Jesus que está subindo aos céus? Da mesma forma que ele foi, ele voltará.
não saiam de Jerusalém. A ordem de Jesus foi essa: não saiam de Jerusalém até que do alto sejais revestidos de poder. Então nós vamos perceber aqui, meus irmãos, que os discípulos, eles ficam reunidos, orando, buscando, pedindo a Deus o Espírito Santo. E Jesus diz: eu vou ao Pai e eu enviarei o Espírito Santo. Os discípulos, eles ficam em torno de 120 pessoas em um tabernáculo. Imagino eu que ali naquele tabernáculo, eles começam a contar os milagres de Jesus. O momento em que o cego vê, o momento em que o paralítico anda, o momento em que ele transforma água em vinho, eles ficam maravilhados com tudo isso. Eu imagino os discípulos contando testemunho. Eu imagino Pedro, quando ele lava os pés de Jesus, já imaginou ele contando essa experiência? Nesse momento, enquanto eles estão buscando, eles estão cantando, eles estão orando, o Espírito Santo é enviado. Glória a Deus, aleluia. Quando o Espírito Santo é enviado, ele vem como um vento veemente. Ele vem como línguas repartidas de fogo. A manifestação visível e invisível do batismo no Espírito Santo. Eles recebem, eles são cheios. E aí, a partir daquele momento, eles começam a magnificar em Deus em outras línguas. Então isso é algo extraordinário, algo glorioso. O Espírito Santo vem e Jesus diz em Atos 1:8, não saiam de Jerusalém até que do alto vocês sejam revestidos de poder para testemunhar tanto em Jerusalém, em toda a Judéia, em Samaria e até os confins da terra. Os discípulos, a partir dali, eles foram cheios do Espírito Santo. A partir dali, eles começaram a pregar o Evangelho. Eles começaram a viver de forma intensa. Eles começaram a pronunciar a boa notícia. E nós vamos ver nas cartas que Paulo escreve, que Pedro escreve, nós vamos ver nas cartas de João, a manifestação gloriosa do poder do Espírito Santo. Nós vamos ver que o Senhor, Ele age de forma gloriosa quando eles estão cheios do Espírito Santo. E eu quero dizer para você, é hora de buscar o Espírito Santo. É hora de ser cheio do Espírito Santo. Porque virão dias difíceis, virão dias atribulados. E se nós não tivermos o Espírito Santo, nós morreremos, nós pereceremos. Porque quer ter vida espiritual, nós precisamos do Espírito Santo. Que Deus possa nos ajudar e que eu e você possamos ser cheios do Espírito Santo para pregar o Evangelho. Que nós possamos ser cheios do Espírito Santo para louvar a Deus de forma intensa e fervorosa, com a capacidade dos céus. Que eu e você possamos ser missionários neste tempo, neste período. Que eu e você possamos ser renovados em o nome de Jesus Cristo e passarmos a vivermos uma vida intensa, uma vida cheia do Espírito Santo. Porque eu e você seremos guiados pelo Espírito Santo. Ele vem para nos ensinar, para nos guiar. Ele vem para nos ajudar a tomar as melhores decisões. Ele nos dá visões, revelações, Ele nos dá vários dons espirituais. Ele nos dá dons ministeriais. Aproveite. Porque eu e você temos o Espírito Santo. Nós somos uma igreja genuinamente pentecostal, a primeira igreja registrada no Brasil. Por isso nós acreditamos que o Espírito Santo, ele continua agindo na nossa vida, na nossa casa, na nossa família. Que Deus possa capacitá-lo, que Deus possa enchê-los do Espírito Santo, porque nós venceremos as provações, as adversidades. E eu tenho certeza que eu e você cremos neste dom magnífico que é o dom do Espírito Santo. Você e eu somos templos do Espírito Santo. Por isso, glorifique a Deus, porque ninguém glorifica a Deus senão pelo Espírito Santo. Que possamos caminhar firmes nessa jornada. Olha só, para finalizar, você também é um dos símbolos do Espírito Santo. Por quê, irmãos? Nós falamos que, olha só, os símbolos do Espírito Santo, ele representa aqui a água, o fogo, o vento, a pomba, o azeite, o selo. E por que não você?
A Bíblia Sagrada, ela deixa muito claro que eu e você somos templos do Espírito Santo, nós somos a habitação de Deus, que o Espírito de Deus habita em nós. Se o Espírito de Deus habita em nós, e se nós somos também marcados por Deus, eu tenho certeza que o Espírito Santo vai agir na sua vida, na sua casa e na sua família. Eu quero agora orar com você, pedindo a bênção de Deus. Sei que você tem o Espírito Santo, sei que o Espírito Santo habita em você, e nós vamos orar agora em nome de Jesus. Você que ainda não é batizado no Espírito Santo, nesse momento também você pode receber o Espírito Santo. Você pode ser selado com o Espírito Santo, você pode ser batizado com o Espírito Santo e falar línguas de fogo. Vamos orar em nome de Jesus? Soberano Deus e amado Pai, neste momento especial, nós nos reunimos, Senhor, para buscar a Tua presença. Os Teus servos estão aqui, Senhor, entendendo quais são os símbolos do Espírito Santo. E eles desejam receber o Espírito Santo. Eles querem a promessa que o Senhor deu lá em Joel, que nós receberíamos o Espírito Santo. Por isso, meu Pai, em nome de Jesus Cristo, que esta pessoa agora que está nos ouvindo, que está participando deste momento especial, desta palavra de vitória, que ela receba agora o Espírito Santo, que ela seja cheia do Espírito Santo, que ela possa ser capacitada pelo Espírito Santo, que ela possa receber os dons espirituais. Oh, meu Deus e meu Pai, nós somos uma igreja pentecostal, nós acreditamos no avivamento. Por isso, meu Deus e meu Pai, como ministro do Evangelho, eu declaro abençoado e abençoada em nome de Jesus. Que Deus seja louvado, pois o Senhor é poderoso em nossas vidas, casas e família. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Nós estamos no programa Palavra de Vitória. Que Deus te abençoe em nome de Jesus.